Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação, agora para falar sobre o mercado de café. O setor de torrefação aqui no mercado interno, ele segue enfrentando problemas para encontrar matéria-prima, café. O volume ele é bastante limitado, como a gente já havia noticiado, reportado aqui no Notícias Agrícolas, mas para a gente entender como é que está o cenário atual, com essa entrada da safra 2021 no mercado, eu convido para conversar aqui com a gente, então, o senhor Natan Herskovich, ele é vice-presidente do Sincafé São Paulo. Natan, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado, uma boa tarde para todos. Natan, um tempinho atrás nós conversamos aqui no NA e o senhor trouxe para a gente que essa redução na safra brasileira estava trazendo bastante impacto para o setor de torrefação, com bastante dificuldade para encontrar matéria-prima, para comprar esse café. Eu queria que a gente começasse com o senhor atualizando o cenário. A condição ainda é crítica, o problema ainda existe. O que o senhor traz de novidade para a gente hoje? A novidade não é boa. A safra desse ano não tem sido amiga da indústria de café, porque atualmente, além de estar confirmada a redução da safra, do tamanho da colheita de café brasileiro, as indústrias têm experimentado uma disputa no mercado, não só pelo café em quantidade, mas pela qualidade do café que é oferecido. O tempo continua sem ajudar. Essa época de final de julho e começo de agosto, esses 2 meses são meses de tempo seco, e esse tempo seco e quente deve piorar mais ainda a situação dos cafés, produzindo um volume maior de cafés com defeito xoxo, quer dizer, um café que não formou o grão por inteiro, né? E grãos mal formados. Então, a indústria de café nesse ano está tendo problema, até um pouco mais do que a gente imaginava. Seu Natan, a gente sabe que a colheita, além de tudo isso, a colheita da safra 2021, ela está com pelo menos aí 1 mês de atraso, pelo que relatam as cooperativas, os produtores, mas começa a chegar esse café, começa a ser entregue, né? Isso ainda não alivia para o setor, é isso? A gente ainda não consegue sentir os impactos desse café chegando no mercado, que possa trazer aí algum tipo de alívio, algum tipo de suporte nesse momento? A entrada da colheita, vamos dizer, plena, ela sem dúvida ela alivia, né? Quer dizer, aquilo que hoje é disputado porque falta, amanhã vai estar mais disponível no mercado. O problema é que a quantidade total de café disponível não é suficiente para cobrir a necessidade da indústria e da exportação. Então, em algum momento, nós vamos estar sentindo uma dificuldade maior para suprir os nossos estoques. Falando em estoque, seu Natan, outro ponto muito importante que o senhor trouxe na nossa última entrevista é justamente sobre os estoques de passagem, né? O país já não tem há pelo menos uns 5 anos um estoque bem abastecido, e o senhor levantou para a gente da outra vez que esse era um problema, principalmente nessa safra, mesmo com a safra volumosa do ano passado, que a gente poderia enfrentar um estoque muito apertado. O senhor mantém essa posição de preocupação com os estoques de passagem? A preocupação é a mesma. Na época que nós conversamos, e agora a situação com relação aos estoques públicos é a mesma, ou seja, não tem café nos estoques públicos. Não tinha e continua não tendo. E com relação aos estoques privados, eles também são insuficientes, porque a safra é menor e, além disso, o café que vem para o mercado é disputado e vendido com muita rapidez.
Então, não há margem para se negociar com estoque remanescente. O café que tem para trabalhar é o café que está no mercado. Isso não é a melhor condição. Essa não é a melhor condição para a gente trabalhar, mas é o que temos para hoje. E, senhor Natan, como é que está os custos para a indústria, né? A gente sabe que o preço do café ele recuou nesses últimos dias, mas subiu bastante entre os meses de abril e maio, o que eleva também o custo para esse setor, né? Para esse lado da cadeia do café. Como é que estão esses custos hoje em dia? Essa é uma consequência, vamos dizer, não a final, mas a mais dramática. A falta de estoques e a falta de disponibilidade traz uma consequência imediata, que é o aumento do preço da saca de café. Então, há um ano atrás, vamos supor, nós tínhamos a saca de café com um preço previsto em torno de 350, 450 reais. Hoje, os preços de bolsa indicam valores de 950, 1.000, 1.050 reais, preços muito superiores ao que era. E com o problema de que a indústria não tem conseguido repassar esse aumento de custo para os seus preços, né? Ou seja, os preços da matéria-prima aumentaram, mas a indústria não consegue comprar esse café e colocar esse valor nos seus custos. Com isso, as indústrias naturalmente têm prejuízo, as que não podem suportar prejuízo compram menos ou não compram café e, portanto, ficam numa condição ruim no mercado, saindo do mercado temporariamente ou definitivamente. Há vários casos de indústrias que estão parando definitivamente, o que não é bom para o setor, embora o volume global de café que nós entendemos que vamos atingir seja próximo dos níveis do ano passado, né? Mas sem o crescimento vigoroso que o setor imaginava ser possível antes de a gente tomar conhecimento do problema do calor excessivo, da pandemia. Quer dizer, antes de ter um conhecimento claro sobre os problemas que hoje a gente enxerga, a expectativa era muito melhor do que nesse ano, né? Especialmente para as indústrias médias e menores, o período tem sido muito difícil. E, senhor Natan, tem alguma ação que o setor tem tomado, alguma medida para tentar driblar esse momento mais problemático que o setor vem enfrentando? Ou realmente as indústrias, como o senhor disse, uma boa parcela escolhem sair fora do mercado, fecha as portas? Como é que fica esse jogo de cintura entre a indústria e o lado produtivo nesse momento? As indústrias procuram se preservar o máximo possível, né? Nós temos todos os tipos de caso e de reações. Há indústrias que estão investindo o quanto podem na criação de novos produtos, quer dizer, novas marcas de café com matéria-prima de alta qualidade, cafés especiais, né, cafés de alta qualidade, em que o preço da saca de café é mais alto, mas em compensação o preço do pacote de café com o valor repassado fica também maior, e isso consegue manter uma série de empresas no mercado numa condição, inclusive, diferenciada, gerando um fato positivo. O fato positivo é que o consumidor brasileiro está encontrando mais disponibilidade de cafés gourmet, cafés de alta qualidade no mercado,
e pagando mais caro, mesmo assim, pagando mais caro, mas se acostumando com um café de melhor qualidade. E, seu Natan, falando um pouquinho agora da safra de Conilon, a gente sabe que a Conab estima aí um incremento na produção desse ano quando a gente compara com 2020. E a pergunta que eu tenho para o senhor é o seguinte: usar o café Conilon para fazer os blends é uma opção da indústria torrefadora ou o setor ainda não pensa dessa forma? Na falta do café arábica, é claro. Bom, a proporção de Conilon e arábica no Brasil é mais ou menos uma produção de 75% de arábica e 25% de Conilon. Isso é o que nós produzimos no campo, né? Então não podemos pensar em usar mais Conilon, porque 25% é o que a gente tem disponível. O que a indústria tem feito é um uso crescente de Conilon, inclusive melhorando a qualidade do Conilon junto com seus produtores, melhorando, conhecendo melhor e melhorando a qualidade da preparação desse café, da fase de colheita, de secagem, de descascamento, no processamento do grão, né? E inclusive na torra. E dessa forma tem-se conseguido produzir blends de café Conilon com características de qualidade excepcionais, muito boas. Não duvido nem um pouco que dentro de alguns anos nós vamos ter claramente duas qualidades apreciadas e disputadas, qual sejam os cafés com prevalência de Conilon na liga, de alta qualidade, além dos arábicas de alta qualidade também. Mas, por enquanto, a produção de Conilon ainda não é tão grande quanto poderia ser para suprir com folga o que falta do arábica. Será mais para frente. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. Então, o café Conilon, ele é uma opção, mas o tamanho da nossa produção, ele não supre toda a necessidade que o setor tem. É isso, né, seu Natan? Se tivesse mais café Conilon no mercado, a gente compraria mais. E, seu Natan, como é que fica a questão para o consumidor final, né? Na última conversa que a gente teve, o senhor trouxe até alguns exemplos de que alguns alimentos na gôndola do supermercado subiu bastante, mas não foi o caso do café no último ano, né? Esse preço ele não foi repassado para o consumidor final. Isso vai acontecer em algum momento? Tem essa tendência? Como é que fica a questão do consumidor final, Natan? O consumidor final, ele teve, vamos dizer, durante todo esse tempo, o privilégio, vamos dizer assim, de ter pago pelo café preços que não foram exageradamente elevados em relação a muitos outros produtos, como o ovo, por exemplo, subiu 105%, ou óleo de soja subiu 100%. O café não subiu mais do que 35%. Então, tem uma folga que o consumidor se acostumou a ver entre o preço do café e o preço de outros produtos. Agora, na atual situação, mantidos os preços atuais do café Conilon, que não foram integralmente repassados para o preço do produto final, o que o consumidor vai ver é um reajuste gradual do preço do café por causa do acerto, vamos dizer, da participação do café Conilon a preços maiores na liga, né? Isso sem falar na possibilidade do café arábica também continuar se elevando de preço, o que deve acontecer, principalmente por causa do calor que está previsto agora para esses meses de julho e agosto. Prevê-se um tempo mais quente, mais seco, e com isso os cafés arábicas, que já sofreram com o calor excessivo, vão poder sofrer mais ainda, né? Então, o período para frente
vai ser bom para o consumidor. O consumidor não deve imaginar que ele não vai ter cafés bons para escolher. Vai ter, porque a indústria está se policiando muito e os programas de qualidade e verificação do produto no mercado têm sido muito ativos, né? Então, o que vai para o mercado, na sua grande maioria, serão cafés certificados e de qualidade boa, além dos cafés gourmet em quantidade menor. Mas se não tivéssemos esses problemas, poderíamos estar oferecendo para os consumidores mais quantidade de cafés de qualidade excepcional, boa ou muito boa. Mas vamos assim, cada ano a gente conquista um pouco. Seu Natan, então daqui para frente, pelo que o senhor está me dizendo, além da gente ter essa preocupação dessa redução da safra atual, essa previsão de clima seco para os próximos meses, a gente também já começa a pensar na produção do ano que vem, que na teoria voltaria a ser de safra cheia para o Brasil, é isso? E você faz cada pergunta cabeluda para a gente responder, não? A safra do ano que vem, desculpa a brincadeira com você, desculpem os ouvintes, né? A safra do ano que vem, a análise que se faz é de que é uma safra perigosa de ser vítima, vamos dizer, do tempo diferenciado ou do calor excessivo. Né? Quer dizer, nós já vamos ter uma parte do café que sobrar dessa safra com características de quem tomou mais sol do que devia. E para o ano que vem, a previsão é de um tempo também com muito calor. Então, a expectativa, assim, muito distante, né? É até perigoso a gente comentar dessa maneira, mas a expectativa é de que para o ano que vem a gente tenha condições mais difíceis de serem superadas, né? Porque vamos ter um resíduo de safra que pegou muito calor e o ano que vem o tempo previsto é de uma temperatura mais elevada também. Seu Natan, muito obrigada. O que eu acho importante, pode concluir. O que eu acho importante é que o seu ouvinte tenha certeza de que a indústria de café e os produtores de café do Brasil sabem que o melhor mercado de café do mundo, isoladamente, é o Brasil. E, portanto, nós temos todo o interesse de fazer todo o esforço possível para superar as dificuldades e fazer com que os brasileiros continuem tomando um café de qualidade cada vez melhor quando se servirem na sua xícara na primeira da manhã, na segunda, na terceira e assim por diante. Seu Natan, muito obrigada pela disponibilidade do senhor, pelo senhor achar um espacinho aí na agenda para nos atender. Deixo o convite aberto, o senhor sabe que o senhor é sempre muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Obrigada e até a próxima. Muito obrigado e até a próxima. E desculpem a voz tremida, mas é que eu estava dentro de um carro fazendo barulho. Muito obrigado e tenham um bom dia. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Natan Herskovich, que falou com a gente em nome do Sim Café São Paulo, que trouxe que a indústria torrefadora de café aqui do país continua encontrando dificuldade para encontrar café. Isso é uma consequência dessa intensa seca que o produtor de café enfrentou no ano passado. A gente tem uma redução bastante expressiva na produção desse ano. Condição aí, claro que por conta do clima e também por conta da bienalidade baixa. Ele trouxe ainda para a gente, o Natan trouxe aqui para a gente, que o café Conilon, ele é uma opção para fazer esse blend nas torrefadoras, mas a nossa produção aqui no Brasil ainda não supre toda a necessidade do café arábica, então é um cenário aí bastante crítico que a gente precisa continuar acompanhando aqui ao longo dos próximos meses para ver, inclusive, como é que o clima vai se comportar daqui para frente, já pensando na produção de 2022.
Bom, vou ficando por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, eu estou vendo aqui que tem bastante gente perguntando sobre o mercado da soja. Já deixo o convite hoje às 16 horas. O Alexander Horta vai estar aqui na bancada para fazer o fechamento do dia e você consegue tirar todas as suas dúvidas. Bom, vou ficando por aqui, mas não sai daí que a nossa programação continue. Já já a gente está de volta.